Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Espero ajudar vocês e sem enrolação, bora, vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre fatoração. O que é fatoração? É bom a gente começar entendendo primeiro esse conceito. Fatoração se trata da simplificação de sentenças matemáticas, podemos colocar assim. Ou seja, é eu pegar uma expressão e simplificar ela o máximo possível. Então, fatoração é isso. Existem alguns casos de fatoração quando se trata de polinômios, monômios, trinômios e tudo mais. Hoje vamos aprender alguns e durante esse período, na apostila, nos vídeos extras que eu vou colocar para vocês, também vai ter explicações sobre cada um dessas sentenças, tá bom? Primeira sentença, a primeira propriedade aí da fatoração quando se trata de polinômios é quando temos polinômios com fator comum. O que é fator comum? Bom, aqui a gente está vendo que temos ax mais bx mais cx. Todos os monômios possuíam o x. Aqui temos o x, aqui temos o x, aqui temos o x. Logo, o x será o fator comum a todos esses casos. Logo, eu vou colocar o x em evidência e multiplicar por todo o resto que sobrou, que foi o A mais o B mais o C. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente ver. Professora, mas aqui, ó, por exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho 12x mais 6y mais menos 9z. A princípio, assim, parece que não há fator comum nenhum, mas tem. Como que eu faço para encontrar esse fator comum? A gente precisa agora transformar todos esses números aqui em multiplicações. Como assim, professora? Vamos lá. O 12x vai ser a mesma coisa que 3 vezes 4. Só um instante. Vou trocar a cor da canetinha aqui. Mas vai continuar a mesma coisa, tá bom? 3 vezes 4x, né? Porque o x é o nosso valor em evidência. Mais quem? 6y. 6y não é a mesma coisa que 2 vezes 3? Y. Sim. Menos 9. 9 não é a mesma coisa que 3 vezes 3? Z. Sim, né? Aqui no primeiro eu poderia ter colocado 3 vezes 2 vezes 2. Eu já fui direto pro 4, porque 2 vezes 2 vai dar 4, tá bom? Mas eu teria que usar números primos, que a gente sabe que são aqueles que são divisíveis por apenas dois algarismos, o 1 e ele mesmo, que no caso seria o 2, o 3, o 5, o 7, por aí em diante. Enfim, agora a gente aqui consegue localizar o nosso fator comum. Quem é o nosso fator comum agora? Qual é o valor que tem em todas as expressões? Bom, aqui tem o número 3, aqui também tem o número 3 e aqui também temos o número 3. Professora, tem 2 3 aqui. Bom, nos outros só tem um 3, então eu só vou utilizar um 3, tá bom? Continuando, ficaria como? O 3 em evidência, ok? Multiplicando o resto que sobrou. Quem sobrou aqui do primeiro monômio? O 4x. Então, vou botar aqui 4x. Mas, quem sobrou aqui? Se eu tirei o 3, eu fico com quem? 2y. Certo? Menos, lembrando que eu sempre vou repetir os sinais, tá bom? Quem sobrou aqui? Se eu tirei um 3, eu fiquei com 3z. Menos 3z. E essa será a nossa simplificação, a nossa fatoração desse polinômio. Tá bom? Ok? Conseguiram entender? Vamos para o segundo exemplo.
O segundo exemplo é basicamente a mesma coisa. Primeiro você vai destrinchar tudo que está acontecendo ali e depois você vai colocar em evidência. Vamos lá, como que eu faço isso, professora? Fácil, não é difícil. Primeiro, 2a ao quadrado b. 2a ao quadrado b, como que fica isso? Primeiro, eu posso transformar esse a ao quadrado em uma multiplicação num produto, né? Então, vai ficar o quê? 2 vezes a vezes b, certo? Temos 2a. Então, tudo bem. Mas, vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho a ao cubo. A ao cubo eu vou transformar em 3a's, né? Então, vai ficar 3 vezes a vezes a vezes, quem ainda tem? O c. Menos a quarta. É a mesma coisa que a vezes a vezes a vezes a. Você tá vendo aqui que eu peguei e fiz o quê? Eu fiz a decomposição de todos os valores. Quem está em dúvida sobre decomposição, volta lá em polinômios e volta também em produtos notáveis. Rever tudo isso, porque tudo isso aqui engloba aulas que a gente já passou por elas, tá bom? Agora aqui a gente vai ter que identificar quem está se repetindo aqui nos monômios. Vamos lá. Bom, o 2 tem em todos? Não. O A tem em todos? Bom, tem aqui e tem aqui. Então, 1A tá ok. O próximo, A, será que tem A de novo? Tem um A aqui, tem um A aqui e tem um A aqui. O próximo aqui é B, B não tem nos demais. Próximo também não tem, então, o que ficou foi A. A ao quê? A ao quadrado. Então, agora, quem vai estar em evidência, quem está em todos os monômios, é o A ao quadrado. Então, o A ao quadrado, eu vou deixar ele em evidência. Deixando o A ao quadrado em evidência, eu tenho o quê? A vezes todo o resto que sobrou. Quem sobrou aqui? Sobrou o 2 e sobrou o B. Então, vai sobrar 2B. Mas, repete sinal. Quem sobrou aqui? 3AC. Então, vou repetir aqui embaixo. 3AC. Menos, né? Quem sobrou aqui? A ao quadrado. Ok? Então, para encontrar o fator comum, eu tenho que achar aquele que se repete em todos os monômios, dentro do próprio polinômio. O próximo é a propriedade sobre agrupamentos, tá bom? Como que eu faço esse tipo de propriedade? Como que eu faço esse tipo de fatoração? Nesse tipo de fatoração, eu não tenho um fator comum só em evidência. Às vezes eu tenho mais, às vezes é mais complicado achar, mas dá para colocar e agrupar. Por exemplo, aqui eu percebo que o 2 e o 8, eles estão com o mesmo fator comum. Mas, nesse caso aqui, o y também vai ser fator comum a esses dois. Então, como que eu faço para resolver? Bom, vamos lá. Vou mostrar como que faz. Primeiro passo que a gente deve fazer é dividir. O que tem fator comum, coloca em evidência de um lado e depois o que tem fator comum, coloca em evidência do outro. Como assim, professora? Bom, eu sei que esses dois aqui têm fator comum em evidência, que é o x. Então, eu vou colocar x vezes 2 mais 8. Tirei o fator comum, coloquei em evidência, né? E o resto eu apenas repeti, certo? Mas quem? Sobrou esse outro lado aqui. Só que os dois também estão com y em evidência. Então, eu coloco o y em evidência multiplicando o que sobrou. O que sobrou? O 2 e o 8. 2 mais 8. Por coincidência, agora, é possível perceber que o 2 mais 8
e o 2 mais 8 aqui, os dois ficaram em evidência. Acabaram ficando em evidência, certo? Se eles ficaram em evidência, eu posso colocar os dois em evidências. Separado, né? No caso, multiplicando o restante. Então, 2 mais 8 multiplica o que sobrou. Quem sobrou aqui desse lado? O x, sinal de mais. Quem sobrou aqui desse lado? O y. Então, quem ficou em evidência aqui agora foi o 2 mais 8, né? Porque ele se repetiu, ó, dos dois lados. Isso que é agrupamento, é você pegar algo que já está ali formado e agrupar de forma que ele acabe ficando em evidência e multiplicando só duas vezes, ok? Então, esse é o outro tipo de fatoração. Vamos aqui para mais um exemplo. Também não é difícil, é a mesma coisa, basicamente. Só que agora eu vou ter que decompor um pouquinho para a gente perceber. A mais B não dá para decompor, então o que eu faço? Só repito. AB. A mais B não, AB, né? Mais 3B também não dá para decompor, então só repito, 3B. Mais 7A também não dá para decompor, então repito 7A. Mais, agora o 21 dá para a gente decompor. Como que eu faço a decomposição do 21? 3 vezes 7. 3 vezes 7 não é 21? Então eu só decompus ele. Agora a gente vai perceber se tem algum que se repete. Bom, aqui desse lado a gente tem B e aqui também tem B. Aqui a gente tem o 7 e aqui também tem o 7. Logo, a gente achou alguns fatores comuns para a gente conseguir agrupar eles. De que forma? Vamos lá, igual a gente fez no exercício anterior. Como que eu faço? Eu sei que AB mais 3B está agrupado, né? E também sei que 7A mais 3 vezes 7 estão agrupados. Quem é o fator em evidência agora, nesses dois? Desse lado aqui, o fator em evidência vai ser o B, e desse lado aqui vai ser o 7. Então, colocar em evidência a gente já aprendeu como faz. Então, a gente vai fazer esse processo. Como que vai ficar? B vezes, né? B vezes todo o restante que sobrou. Quem sobrou aqui desse lado? A mais 3. Ok? Foi ou não foi? Sobrou o A aqui, sobrou o 3 aqui. Foi. Mais, repito o sinal, coloco o 7 em evidência agora. Vezes, quem sobrou? A mais 3. Por coincidência, conseguimos colocar agora o A mais 3 em evidência. Ó, tá repetindo o A mais 3 aqui, tá repetindo o A mais 3 aqui. Sendo assim, eu posso colocar o A mais 3 em evidência, A mais 3, e multiplicar por quem sobrou. Quem sobrou aqui desse lado? Foi o B, mais quem sobrou aqui desse lado? O 7. E assim a gente consegue resolver mais um exercício. Esse exercício é de agrupamento. É você saber identificar quais que têm fatores comuns iguais e que dá para agrupar de modo a achar um só fator comum em evidência a todos, tá bom? E é esse o método de fatoração por agrupamento. Vamos para o próximo. Bom, esse terceiro caso de fatoração, que é a diferença de dois quadrados. Bom, aqui a gente já sabe, já identifica que se trata quando apenas existe dois monômios na expressão. Se fosse um trinômio, um polinômio maior, já não conseguiríamos usar esse tipo de fatoração, tá bom? Então, esse tipo de fatoração é quando a gente identificar que a expressão possui apenas dois monômios. E aí, a gente vai ter que identificar também se os dois monômios estão elevados ao quadrado, como aqui na fórmula, né? Aqui, o primeiro exemplo, a gente tem 9x ao quadrado menos 81. Daí, você pode falar, professora, esse daí não está os dois elevado ao quadrado. Será que não? Bom, se a gente tirar a raiz quadrada de 9x ao quadrado
menos, né? Vou repetir o sinal. A raiz quadrada de 81, a gente consegue identificar que os dois estavam sim elevados ao quadrado. Porque 9 vezes 9 não é 81? Então, a gente sabe que o 81 também pode ser 9 ao quadrado, certo? Aqui, raiz quadrada de 9x ao quadrado, a gente tem 3x. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, eu tenho 3x menos, repete o sinal, raiz quadrada de 81 é o 9. Logo, eu cheguei no termo 3x menos 9. Então, a forma fatorada, ó, agora eu cheguei nessa parte aqui, ó. A forma fatorada vai ficar nessa cara aqui de cima, que é esses dois termos aqui com sinais diferentes. Então, vai ficar o que a forma fatorada? Eu vou fazer aqui na frente até, ó. Vai ficar 3x menos 9 multiplicado por 3x mais 9. Chegamos na forma fatorada. Difícil? Não. Super simples, super fácil. Vamos para o segundo exemplo. Mesma coisa. Vamos tirar a raiz quadrada de 16x ao quadrado. Menos raiz quadrada de 25. Tá bom? Tem como fazer isso? 16, raiz quadrada de 16. Tem algum número vezes ele mesmo que dá 16? Tem. É o número 4, que a gente já conhece. 4 vezes 4, 16. Então, raiz quadrada aqui de 16 vai ser 4. E a de x ao quadrado vai ser o próprio x. Menos raiz quadrada de 25. Quem é? O próprio 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 vai ser o 5. Cheguei aqui no 4x menos 5. Como que eu chego à forma fatorada? Bom, a forma fatorada vai ter a mesma cara que a gente já viu aqui em cima, ó, desse modo aqui. Então, vai ficar como? 4x menos 5 multiplicado por 4x mais 5. Difícil? Não, né? É até bem simples. Muito simples. Esse é o terceiro método da fatoração. Ele é bem simplesinho mesmo. Você só vai precisar identificar aqui, tá bom? O próximo tipo de fatoração aí é a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Esse tipo de fatoração, primeiro temos que levar em consideração se a expressão é um trinômio. Para ser um trinômio, ela tem que possuir 3 monômios. Por exemplo, essa daqui, ó. Primeiro monômio, segundo monômio, terceiro monômio. Ok? Sendo assim, seguindo essa regra, outro passo que ele tem que estabelecer duas características para ser trinômio do quadrado perfeito. Então, já percebi que ele é um trinômio, tem 3 monômios. Agora, como perceber se ele é um quadrado perfeito? Para ser quadrado perfeito, as duas extremidades dele, ele tem que ter pelo menos 2 monômios elevados ao quadrado e o trinômio central, que é o do centro, né, o do meio, ele tem que ter 2 vezes o valor das raízes das extremidades. Como assim? Vou mostrar para vocês. Aqui o primeiro exemplo é 9a ao quadrado, 9a ao quadrado menos 12ab mais 4b ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Bom, eu sei que 9a ao quadrado dá para eu tirar a raiz quadrada dele. De 9a ao quadrado. Vou repetir aqui a parte do meio, tá? Menos 12ab. Mas vou tirar a raiz quadrada também do último monômio. Ok? Tirando as raízes quadradas, eu vou ter o quê? A raiz quadrada de 9a ao quadrado é 3a. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de a ao quadrado é 3, é a. Repete a base de novo. Aqui é 12ab. Eu posso, então, decompor essa parte aqui, para a gente ver depois, verificar se está igualzinha, tá? Então,
12AB pode ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Lembra que eu falei? Decompus em números primos, tá bom? Vou repetir aqui o AB. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, tá bom? Raiz quadrada de 4b ao quadrado vai ser 2b, tá bom? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de b ao quadrado é b. Como que eu faço agora? Bom, eu tenho aqui, ó, eu encontrei as raízes 3a e 2b. Elas que vão fazer parte da nossa resposta da fatoração. Aqui, para eu encontrar o valor do meio, ele ser 2 vezes o valor das extremidades, eu estou só tratando da parte do coeficiente, tá bom? Mas vamos levar em consideração aqui, ó. Aqui deu 3a, eu tenho 3a aqui, ó. Aqui deu 2b, eu tenho 2 e tenho b. E aqui é 2 vezes esses valores. Esses valores aqui não é o dobro do que das minhas raízes? Seria assim, porque, ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3, né? 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. 12 é o dobro das minhas duas raízes, tá bom? Então, tá. Vamos lá. Vamos botar de forma mais clara, tá bom? Porque aqui teve o 3a, que é a minha primeira raiz, e teve o 2b, que é a minha segunda raiz, tá? E aqui esse 2 já é parte da fórmula mesmo, ó, que tem aqui em cima, tá vendo? Ok. Então, como que fica a forma fatorada dessa parte? Vou botar aqui no cantinho a forma fatorada. Quem foram as minhas duas raízes? Foi o 3a e foi o 2b. Foram as duas raízes que eu achei. Logo, a minha forma fatorada vai ser quem? 3a menos 2b. Por que menos? Menos porque a gente sempre vai seguir o sinal central, tá bom? É o sinal do centro que a gente segue. Então, por isso que ficou menos aqui. Elevado a quem? Ao quadrado, tá bom? Por quê? Tá vendo que aqui, ó, a gente segue esse mesmo padrão aqui? Por exemplo, o 3a tá no lugar desse A, o 2b tá no lugar desse B, tá bom? Não necessariamente aqui seria A e aqui B, tá, gente? Poderia ser outra letra. Só tô simplificando que esse valor aqui, esse monômio está no lugar desse A e esse outro monômio está no lugar desse B. E foi o que aconteceu aqui, ó. 3a menos 2b elevado ao quadrado. Vai nos dar esse valor aqui, tá bom? Essa expressão aqui. Vamos para o outro exemplo. Mesma coisa, primeira coisa, tira as raízes. Aqui, então, já adiantei para vocês que a raiz quadrada de 4x ao quadrado foi 2x. E a raiz quadrada do y deu y. Agora, olha, pegando a parte aqui central e decompondo ela, a gente tem o quê? 2 vezes 2 vezes 2xy, tá? Então, 2 vezes 2 é 4x e o y, né? E aqui esse 2 da fórmula. Esse 2 aqui é da fórmula mesmo, então a gente não precisa muito dele. Porque a gente tem que identificar se essa parte aqui vai ser igual às raízes. Bom, o y tá igual à raiz aqui, então tá certo. Só que aqui a gente tem 4x e a nossa raiz aqui deu 2x. Logo, esse trinômio aqui, ele não é um quadrado perfeito. Ok? Logo, esse último exemplo aqui, ele não é um quadrado perfeito. Então, quando vai ser um quadrado perfeito, pessoal? Preste muita atenção nisso, ó. Quando a parte central, ela representa... As canetas estão tudo falhando já. Ela representa .
ó, as duas raízes iguais, tá vendo? Ó, 2b foi a raiz aqui, ó, 2b. 3a foi a raiz aqui, 3a. Então, quando a raiz está aqui no monômio central, então, sim, ele é um quadrado perfeito. Agora, quando a raiz não está no quadrado central, mesmo que seja só uma delas, ela não vai ser um quadrado perfeito. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Então, como que eu faço essa quarta etapa? Primeiro, eu tiro a raiz quadrada das duas bases, depois verifico se a parte central é composta por duas vezes o valor das raízes, tá bom? Se for, ele é um quadrado perfeito. Se não for, ele não será. O quinto método de fatoração é o trinômio do tipo x² mais sx mais p. O que é isso? Também conhecido como trinômio do tipo soma e produto. S de soma, P de produto, tá bom? Como assim, professora? Bom, vamos a um exemplo que eu vou mostrar melhor para vocês no exemplo. Aqui nesse trinômio, o nosso objetivo... Primeiro, que essa fórmula de fatoração é quando eu fiz lá o quarto método de fatoração e eu percebi que o trinômio ele não era um quadrado perfeito. Então, quando não for um quadrado perfeito, eu vou usar esse tipo de fatoração aqui. Como que é? Eu tenho que achar dois números que, quando somados, me deem esse número central e, quando multiplicados, me deem esse número aqui. Como assim, professora? Vamos lá. Então, eu tenho que achar dois números que, quando multiplicados, me dê o número 6. Vamos fazer primeiro aqui no cantinho. Dois números que, quando multiplicados, me deem o número 6. Quais são os dois números? Ah, professora, eu tenho que 1 vezes 6 é igual a 6. Tudo bem? São dois números que, quando multiplicados, me deram o número 6. Tudo certo. Mas eu também tenho que 2 vezes 3 é igual a 6. Isso é verdade? É verdade. Agora, eu também tenho que menos 1 vezes menos 6 é igual a 6. Verdade ou não? Verdade. Porque menos com menos dá mais. E 1 vezes 6 deu 6. Mas eu também tenho que menos 2 vezes menos 3 dá 6. Certo ou errado? Ó, menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Então, eu já achei aqui uma série de números que dão o número 6, que poderiam ser. Só que esses mesmos números, quando somados, tem que me dar o valor menos 5. Opa, agora já ficou diferente o esquema aqui, ó. 1 mais 6 dá o quê? Dá 7. Então, eu já sei que não pode ser 1 mais 6. 2 mais 3. 2 mais 3. Dá o quê? Dá 5. Poderia ser esse? Poderia. Só que aqui, professor, é o quê? Ó? Menos 5. Eu tenho que levar em consideração também o meu sinal central. Então, também não poderia ser esse ainda. Ok? Menos 1 com menos 6. Menos 1 mais menos 6. Bom, agora se eu devo R$1 e depois passo a dever R$6, então eu estou devendo R$7. Logo, também não poderia ser esse. Ok? O próximo aí, a mesma coisa. Menos 2 mais menos 3. Bom, se eu devia 2 e agora devo 3, eu estou devendo 5. Opa, cheguei no menos 5 aqui. Então, agora eu sei que os números que eu posso usar serão esses daqui. Por quê? A soma deles dois deu menos 5 e o produto deles dois deu 6. Então, meus números vão ser quem? Menos 2 vezes menos 3
é igual a 6. E menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Logo, o que eu vejo? O que eu consigo perceber aqui? Opa, eu tive o resultado 6 e eu tive o resultado aqui, menos 5, que é o que está na minha expressão. Logo, eu consegui achar. Então, a minha forma fatorada neste caso ficaria como? Preste bem atenção agora, que a forma fatorada é muito importante. Aqui a incógnita que eu tenho, a letra, é y, né? Então, logo, eu ficaria com y. Quem foi aqui, ó? Menos 2 e menos 3, não foi? Então, eu ficaria com y menos 2 vezes y menos 3, que foram os dois números que eu utilizei, ok? Então, essa daqui será a minha forma fatorada. Professora, muita coisa para entender, não é, pessoal? Olha aí no próximo exemplo de novo. Agora eu tenho quem? M ao quadrado mais 7m menos 8. Opa, é um trinômio, mas ele não é quadrado perfeito. Eu já observo porque aqui, ó, as duas bases não estão elevados ao quadrado. Se não estão elevados ao quadrado, então ele não é um trinômio de quadrado perfeito. Então, ele é um trinômio do tipo soma e produto, tá bom? Vamos ver como que eu resolvo isso. Lembrando, tenho que encontrar dois números que, quando somados, me deem um número central e, quando multiplicados, me deem o número do último monômio, tá bom? Vamos observar isso aí na prática novamente. Bom, que números multiplicados me dão menos 8? Eu tenho que 1 vezes menos 8 me dá o menos 8, é igual a menos 8. Eu tenho que menos 1 vezes 8 me dá o menos 8. Eu tenho que 2 vezes menos 4 me dá o menos 8. E eu também tenho que menos 2 vezes 4 me dá o menos 8. Poderia ter mais? Poderia, não sei. Só fazendo testes, tá bom? Aqui, pelos testes, a gente encontrou alguns. Vamos verificar se algum deles, a soma deles, dá mais 7. Vamos lá. 1 mais menos 8. É até estranho falar isso, mas dá para entender. Vou fazer aqui, ó. Aqui no cantinho. 1 mais menos 8. Se eu estava devendo 8 e paguei R$1, eu estou devendo quanto ainda? 7. Deu menos 7. Opa, aqui é 7. Mas o que eu tenho? Eu tenho o sinal de mais na frente. Logo, eu observo que não poderia ser esse daqui, ok? Não poderia ser. Aqui, ó, menos 1 mais 8. Estava devendo 1, paguei com R$8, ele me devolveu 7. Opa, cheguei no 7 aqui já. Se eu cheguei no 7 já, eu já posso usar esses dois aqui, que foi quem? Menos 1 vezes 8. Menos 1 vezes 8. Então, eu tenho que menos 1 vezes 8 é igual a menos 8. E menos 1 mais 8 é igual a 7. Logo, ó, a gente pode observar aqui novamente que deu menos 8, que era o valor final, e deu 7, que era o valor central. Tá vendo? Tudo se encaixa. Agora, como que eu vou formar a minha forma fatorada? Desse estilo aqui. Só que qual é a incógnita agora? A letra é M. Logo, eu vou ficar com... Minha forma fatorada vai ser quem? M menos 1, né? Porque um dos números foi menos 1. O outro número foi quem? Foi 8. Então, vou ficar vezes M mais 8.
Então, essa daqui vai ser a minha forma fatorada, ok? Dessa expressão. Tá vendo, pessoal? Pessoal, então, esses métodos aí que eu apresentei foram só um resumo básico de cada método. Ainda faltaram alguns métodos, mas eu tô colocando para vocês vídeos adicionais que vão ajudar vocês a entender tanto dessas propriedades aqui de fatoração que eu ensinei, que eu mostrei, que eu apresentei, quanto dos demais, tá bom? É tudo para ajudar vocês. Eu espero que pelo menos até o 5º tipo de fatoração tenha ficado claro. Espero ter ajudado vocês e espero muito de verdade que a gente possa aprender esse conteúdo. Eu sei que ele é um pouco extenso, mas eu deixei mais explicações na apostila, deixei vídeos extras que vão ajudar vocês, vou deixar também slides e qualquer coisa que possa ajudar vocês, tá bom? Conto com vocês, qualquer dúvida me procurem. E é isso, e até a próxima aula, pessoal!